E o TCU, Tribunal de Contas da União, foi acionado para fazer auditoria em cargos e salários irregulares de militares. O pedido foi feito pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. Uma auditoria da CGU, a Controladoria Geral da União, mostrou que mais de 2.300 militares que ocupam cargos públicos cometem algum tipo de irregularidade, como o recebimento dobrado de salários, benefícios acima do teto constitucional e acúmulo de funções simultâneas. Segundo o TCU, triplicou o número de militares no governo Bolsonaro. Já são mais de 6.729 agentes recebem acima do teto constitucional. Quer dizer, ganham mais de R$ 39.293,32 por mês. Um salário considerado baixo por militares de alta patente do governo Bolsonaro, que já reclamaram publicamente. As Forças Armadas pediram ao Tribunal Superior Eleitoral arquivos relacionados às eleições de 2014 e 2018, as mesmas em que Jair Bolsonaro alega ter havido fraude sem qualquer evidência. Os militares, assim como Bolsonaro, a todo momento colocam em dúvida o sistema eleitoral, no momento em que a derrota do atual governo nas urnas é muito provável, como mostram as pesquisas. Na semana passada, Bolsonaro disse que ia convidar embaixadores de todos os países para uma reunião em que contaria tudo o que aconteceu nas eleições de 2014 e 2018. E para isso usaria um PowerPoint, o mesmo programa usado pelos procuradores da Lava Jato para condenar o ex-presidente Lula, sem provas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o cientista político Vitor Marchetti, que é professor da Universidade Federal do ABC. Boa noite, Vitor. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Ana. É um prazer falar com vocês. Vitor, como você interpreta esse pedido dos militares ao TSE? Qual que é a intenção que está por trás disso? Eu aproveito e também pergunto, você já sabe se já houve algum precedente desse tipo? Você já viu algo semelhante? Bom, vamos começar por aí, né, Ana? Quer dizer, o papel das Forças Armadas em período eleitoral deve ser simplesmente para garantir algum tipo de logística, fazer as urnas chegarem a algum lugar mais distante, sempre servindo de apoio, né, quando chamado a prestar algum serviço administrativo para a realização das eleições. O que a gente tem visto acontecer no Brasil na preparação dessa eleição é algo sem precedente em nenhuma democracia e faz parte dessa lógica de ir tensionando o sistema democrático, de ir tensionando o resultado eleitoral a partir das próprias regras do jogo, né? Quer dizer, o TSE chamou num primeiro momento, né? A presidência do TSE chamou num primeiro momento, o Barroso fez esse movimento de diálogo com as Forças Armadas, né? E me parece que ele acreditou que era possível dialogar com as Forças Armadas, estabelecendo aí um pacto, né, para equilibrar o processo eleitoral, equilibrar as instituições e garantir que as eleições ocorressem sem nenhum transtorno. Mas me parece que foi um erro, né? Porque a Comissão de Transparência Eleitoral trouxe os militares para dentro do sistema e o que a gente tem visto é um escalonamento desse tensionamento que as Forças Armadas têm feito em relação às eleições. E essa questão, trazendo dados de 2014, de 2018, me parece ser mais um desses episódios de tensionamento com as eleições, antes mesmo das eleições já serem realizadas. E, Vitor, essa insistência toda, né, do Bolsonaro em mentir sobre a fraude nas eleições é um preparativo, né, para não aceitar uma derrota eleitoral? Disso não resta a menor dúvida, né? Quer dizer, a gente pode ter aí alguma incerteza em relação aos resultados das eleições, né? Isso faz parte do jogo, tem certeza em relação ao como vai ser o resultado, né, das eleições, mas todos os dados indicam que o atual presidente da República, o Bolsonaro, será derrotado nas eleições. Todos os índices apontam para isso, a crise econômica aponta para isso, o desemprego aponta para isso, a incapacidade já demonstrada inúmeras vezes por esse governo reforça esse quadro. Agora, ainda que a gente tenha incertezas em relação a como essa eleição vai ocorrer, uma certeza a gente já tem. E ele já deu todos os sinais, desde já há muito tempo, de que os resultados vão ser questionados, né? E as Forças Armadas cumprem aí um papel importante de garantir a pacificação do país, de garantir
né, que os empossados e os eleitos, né, possam assumir os seus postos, né? E é muito preocupante, portanto, que as Forças Armadas endossem esse tipo de discurso, endossem esse tipo de atitude. Vitor, seria praticamente o mesmo roteiro do Trump, né? O que o Trump utilizou. Exatamente, né? Quer dizer, a gente em tese teria a vantagem de já se antecipar a esse movimento, né? Quer dizer, só que me parece que as instituições formais no Brasil estão muito pouco dispostas a se antecipar efetivamente a esse movimento, né? O Congresso Nacional todo é focado em garantir acesso a recursos do orçamento secreto, quer dizer, o Legislativo poderia fazer alguma coisa e não fez, né? Não fez antes e não vai fazer agora. O Judiciário poderia ter e o TSE, nesse caso, ter se estruturado de modo e blindado de modo mais enfático para garantir que as Forças Armadas não atrapalhassem as eleições e cometer um erro chamando as Forças Armadas para dentro do processo eleitoral, né? E agora cabe aí à sociedade civil se preparar, né, para uma eleição que, enfim, a gente já tem diversos elementos mostrando o quão tensa, né, vai ser essa eleição do ponto de vista, vamos dizer, da sociedade civil, mas ela também preocupa do ponto de vista da estabilidade institucional. Com isso eu não estou dizendo que acho que os militares vão dar um golpe no Brasil, não é isso. Até porque eles já não precisam disso, né? Vocês acabaram de noticiar a quantidade de militares que ocupam cargos, né? A CGU terminou aí um relatório recentemente sobre isso. Eles já estão no poder, né? A grande questão agora é como fazer uma transição para que eles voltem para a caserna, né? Deixem o governo assim que perderem as eleições, porque este governo é um governo militar. Exatamente. Bom, Vitor, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no seu jornal. Tenha uma boa noite e até a próxima. Boa noite, Ana. Prazer falar com vocês. Igualmente.